Fala galera, saudações rubro-negras. Flamengo estreia com o pé direito na Libertadores de 2026. 3.300 metros de altitude. É alto pra caramba. Vitória do Flamengo de 2-0 com autoridade. O adversário era fraco, realmente, mas a altitude é que pesa. O que vale foram os 3 pontos, né? Fora de casa, muito importante. Estamos aí debatendo agora com a bancada da F-Show, da ESPN, crédito do vídeo para a ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo. Bom, agora você vai acompanhando os melhores momentos do jogo do Flamengo. Pedro, ontem o Flamengo começou fazendo aquela ideia que nós tínhamos, sem passar sufoco. A fé, ela precisa. O engenho tá em todas. E o Flamengo agora mostra que, mesmo na altitude, eu vou falar algo novo, é uma manchete que nunca Fala, então qual é? Na altitude mostrou atitude. Ah, bonito isso. Nunca tinha ouvido essa. Eu gostei, dá pra repetir? Na altitude, o Flamengo mostrou atitude. Mas, Edu, embora pareça repetitivo, é novo. É bonito. É novo. O Flamengo nunca mostrou tamanha atitude na altitude. Pode soar repetitivo, pode ter a implicância de Rafael Prats, sempre muito crítico com as suas colocações, mas eu acho que essa foi a grande notícia de ontem. Eu estava até comentando, se você disse que assistiu, deve ter ouvido, assim, de relance, assim. Mas me surpreendeu a maneira como o Flamengo estava confortável no jogo. Isso não é comum quando o Flamengo começa a Libertadores, ou nas estreias recentes do Flamengo na Libertadores, ou nos jogos que o Flamengo faz na altitude, e acho que passa muito pela ideia. Claro, a fragilidade do Cusco estava posta, mas quantas vezes o Flamengo já se deparou com times fracos e sofreu. Os 2 últimos anos o Flamengo sofreu para se classificar para o mata-mata da Libertadores, hein, Edu? Não se confunde não. No passado foi campeão, mas a primeira fase foi uma draga. Passou ali, diria Rafael Prats, com as calças na mão no último jogo da primeira fase. E aí o Flamengo tornou ontem um jogo algo confortável. A ideia de ter um meio-campo de muito mais gente com perna ali, se é o Flamengo que fala que é gente com perna fresca, energia, para cercar, para marcar, para subir. Você tinha ali o Everton, você tinha o De La Cruz, não é exatamente um cara com muita perna, mas você tinha o Paquetá um pouco mais adiantado, fazendo aquela da Arrascaeta, e todo mundo lá na frente, ó, cercando. É o caso do Bruno Henrique. Será que é Lourenço? Escalação muito específica ali. O Pedro não é um cara para isso, o Pedro não é um cara de velocidade, o Pedro não é um cara de apertar, de dar o primeiro bote. Então o Flamengo que foi tirando o Cusco. O Cusco não sabe jogar e não tinha como jogar. Então é o primeiro passo. O Cusco não sabia se valer da altitude. O Flamengo estava conseguindo dosar bem. Acho isso muito interessante. Já vi jogos que o Flamengo acelerava tudo com 20, 15 minutos, depois faltava gás. Então ontem o Flamengo conseguiu cercar bem. Quem entrou estava com perna para bloquear o mínimo de espaço que o Cusco poderia ter para jogar. O Flamengo teve a bola, o Flamengo dosou, o Flamengo controlou. Bruno Henrique parecia que estava jogando a nível do Mário, não só por esse gol, que já era do segundo tempo, mas no primeiro tempo o Bruno Henrique já estava muito bem. Foi de boa noite o gol aí. Quê? Foi de boa noite, hein? Foi? Como é que foi? Como é que eu acabei? Boa noite, cumprimentou. E aí no segundo tempo, muito físico no primeiro tempo. Aí no segundo... Quando o Cusco se Se acalme! Se acalme! Quando o Cusco se abriu no segundo tempo, gol! E aí o Cusco se acalme! É um time com problema para atacar e mais problemas ainda para se defender depois que se lança ao ataque. Aí tinha Arrascaeta, tinha Luiz Araújo, tinha qualidade técnica para fazer 2-0, então me surpreendeu. Um jogo, de certa forma, até tranquilo do Flamengo quando teve a bola. Mas, porém, contudo, entretanto, eu vou deixar para os companheiros. Teve o VAR. Tem que comentar, né? Aí, tem os lances aqui que a gente vai ter que esse é o ponto. Esse é o ponto. Aliás, já. Eu gosto de personagens. E você, Celso Ardengue, é um cara que no camarim falou pra mim, pô, o jogo do Flamengo foi interessante. O Flamengo foi bem, ganhou, fez a parte dele. O Flamengo foi muito bem. Mas, os caras fizeram... eu até peguei aqui pra não cometer um erro. Os caras teve jornal falando que foi... O Flamengo ganhou Escândalo. O escândalo. O escândalo. Ajuda no VAR? Que o VAR Teve? foi Remata então, garoto. Então vai, arremata, já que você levantou a bola, você é valente! Fala que o Flamengo, fala do Flamengo, já que você persegue o Flamengo. Quando o Cusco o Cusco se abriu mais no segundo tempo, né? O Flamengo fez 1-0, o Cusco não tinha muita saída, o negócio era realmente o time ficar mais exposto. Mas que dificuldade para jogar na altitude, o Cusco, né? Mas é que tá. De outra cidade. O gol anulado do verdade, o time é ruim. Seria o time é muito ruim. Do Cusco, né? É aquela velha discussão. A câmera, a imagem, o que o VAR mostrou, o que o VAR apontou, porque assim, esse gol anulado do Cusco, feio Edu, o VAR da Comebol, hein?
Não, é Enquanto feio. não tiver E, assim, semiautomático, É esqueça. isso. É um lance que quem tá assistindo não conclui nada. Que tá impedido ou não. câmera- tem imagem Mostra aí. que não tá impedido, você câmera acredita. Se tava não lá tá na impedido, você cidade. acredita. Mas você vai Nada rodando o ali. gol anulado aí, já que o Prato está falando. Você também gosta de bater nessa tecla. Não, eu igual não, você eu fala, não. Você também gosta. Eu reconheço rodando, o mérito do Flamengo. É. Agora, você parece que só eu foi por não. causa do VAR. Eu não. Gente, a imagem que pelo menos nós vimos. Agora, o nosso Ayrton Você Lucas, eu conclui vou que te tal não contar, tá hein? impedido? Ah. A imagem, ela é conclusiva que não tá impedido? Eu vendo a imagem não vi nada. Agora, não é conclusivo, mas aí acho que a gente pode concordar que precisa mudar. E não estou falando Exato. da ferramenta. Enquanto a ferramenta não mudar, isso é óbvio que precisa, eu acho que é preciso considerar a antiga regra que é do Bandeira. Porque para anular um gol desse, porque assim, acho que no fim das contas a gente está falando de um futebol que cada vez mais, nesses casos, tá, para não generalizarem, nesses casos está virando anti-gol. Sim. Então, assim, você tem o Bandeira em campo, porque o Bandeira, ele estava ali num posicionamento melhor do que o da câmera do VAR, e isso eu estou falando, né, para além de, obviamente, quando você vai ampliar a imagem, parece uma imagem de Atari. Nossa câmera. Então, assim, gente, eu de verdade acho que tem que... E não vai acontecer, mas não é de hoje que eu falo, que lances assim deveria ter uma recomendação da Conmebol para se manter a decisão de campo. O árbitro, o Bandeira deu o gol, e aí se você olhar naquela câmera, daqui a pouco ela abre de novo, o Bandeira estava num bom posicionamento. O Bandeira não estava mal posicionado. E assim, claro, pode ser que o Bandeira erre. Agora, é melhor que o Bandeira erre do que a tecnologia errar. Pelo menos eu vejo dessa forma. Ô, Celso. Aí o Eu cara acho, vai eu contra acho, o eu acho protocolo vergonhoso do VAR. anular Mas esse o gol. VAR não tem E, que Edu, Eu chamar. acho vergonhoso não ter uma tecnologia de Não, ponta isso é para óbvio. competições. Óbvio. Mas assim, eu acho vergonhoso anular esse gol, o Edu, porque esse jogo não ia mudar, acho que muita coisa, porque eu tô falando para a história do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo deve se classificar, ali em primeiro ou em segundo, como tem Bairrista acontecido detectado. recorrente. Mas foi bom ganhar ontem, porque... Não, tem passado foi. sufoco nos Não, e últimos até jogos porque aí. mudou o critério Mas você agora acha que também o jornal tem razão, que foi um escândalo? Não, é escândalo não, Tem a Edu. expulsão do Plata também. Escândalo. O Edu, Vamos mostrar, mostra o Plata. É que tem a expulsão Aqui do Plata vocês também. pedem, tem. Foi imprudente. não Marcelo acho vem com escândalo. tudo. Não acho E aí, escândalo. era pra ser imprudente. expulso ou não era? Não, esse aí é o impedimento. Esse é um impedimento. Põe o do Plata, aquele aqui. A expulsão, acho que assim, Edu, o VAR ele revisa em vários momentos, não saiu o áudio ainda. Eu acho que existe uma possibilidade, pela imagem que a gente tem, eu expulsaria o Plata, mas eu acho que existe uma possibilidade do contato ter sido da chuteira na chuteira. Eu acho que tem muita gente tratando esse lance como se fosse um lance muito óbvio, Será? claro, O cara manifesto. entortou o pé, cara. Eu entendo. É a ação, Ele assume o Celso. risco, mas eu de verdade acho que tem o VAR analisou por outros ângulos, não só esse ângulo que a gente tem, e a recomendação é a chuteira com chuteira, trava com chuteira é cartão amarelo. Então, assim, eu não tenho, Edu, eu acho que isso não configura um escândalo. Escândalo, pra mim, é gol de mão. Escândalo, pra mim, é pé no peito que o árbitro não expulsa. Isso, pra mim, não dá pra ser configurado escândalo. Eu acho que sim, o Cusco foi prejudicado, mas, pra mim, não é escandaloso. Mas então, agora o Flamengo... Então, Nath, mas... Expulsão, desculpa. Expulsão. Era pra ser expulso, era? Ou o tornozelo Aliás, o do Plata- cara, o movimento que faz. Ei, claríssima. Edu, a gente tá analisando... precisa- Ele Claríssima correu não, isso. peraí. O movimento da perna do jogador, ela é clara, independente do ângulo. É pela imprudência, Tem podia ali falar. uma questão ali, o Plata tá questionando, É claríssimo, falando ali. é Pra mim, bairro isso é mesmo. um erro da arbitragem, né? Mas a arbitragem entendeu que não. Mas pra mim era lance pra expulsão. Pra mim também. Sim. Expulsão claríssima. E era aos 67 minutos, né? Mas é um lance de expulsão, sim. Agora, em relação a jogo, o Flamengo, de fato, mostrou, como vocês já disseram, atitude no Você momento sabe que eu fiquei precisava. pensando muito na questão do Plata? Sempre o Plata ele vai no limite, né, cara? O Plata é sempre eu no acho que, limite, é assim, no limite da loucurada. ele é um cara que mesmo não a sua vida, meio vida louca, assim. Ele não Pô, tem- às vezes escapa um pé. Cara, Aquela história, né, Edu? Você sabe, é igual o cara que sai de casa 10 minutos antes do rodízio. É o Edu que Sabe o a Roberta risco. fala pra ele chegar 1h em casa, 1h tá chamando a conta pra pagar no bar. Tá sempre no Depende do limite do TED, às risco. vezes. Depende do TED. O Não, TED, se não chega no horário, eu O também não Plata, tenho socorro. são dois debates, o lance de ontem e o histórico do Plata. Ele tá Sim. sempre negociando com perigo. É, cara. Ele tá sempre, a Plata foi bem no final de semana, ganhou uma confiança, um monte de fotinho lá abraçado. Ontem jogou, na hora que é pra se firmar, vai lá e tenta fazer uma besteira. Porque Exatamente. ontem ele poderia ter sido expulso. Pode discordar, não discordar, pegou aqui, o solo não tava assim, acolá. Ele foi imprudente. Ele assumiu o risco, diria Rafael Prates. Como é que é jogo brusco?
Grave. Então, assim, ele tá sempre ali na zona de perigo. É prudente. Ele nunca tá tranquilinho. Mais uma vez. Dá pra dar um alô também no Plata. Exatamente. Não foi sem querer. Não é a primeira. Não é a primeira que ele não tá vez. acostumado com isso pela primeira. Não, tá sempre ali. Concordo contigo, Pedro. Estudiantes, Racing, ontem. É sempre ali na hora que o Flamengo não pode vacilar e o Plata tá pronto pra... Até porque o Plata, e o Pedro vai lembrar, você citou os 3 jogos, né? O Plata ele tem algumas características em comum com você. Mas aí ele gosta de lembrar. La noche encanta, Plata. A mim também. Pela noite. Não me gusta muito. Tem os 3 jogos e até em decisão, fase de grupos, classificatório. Ele é meio... O jogo tá apertado, ele é meio leleze. Segura, te acalme, Plata. Agora, hoje eu fui abastecer o meu automóvel. E aí? E aí um flamenguista... Ele abastece, O né? flamenguista olhou pra mim. Falou o quê? Primeiro Ele ele sempre passa ele botou a ali no cara, bomba. E aí? Botou a bomba, E aí? sortou e olhou pra mim e fez assim. Tô achando que o Paquetá e o Arrasca não vão jogar junto, não. Eu falei, por quê? Por quê? Por quê? Os dois são bons. Aí ele falou assim, mas E eles estão na mesma faixa. O Paquetá rende mais lá. Por isso que eu tenho a felicidade Em fundo ter de aqui o verdade Super aí. Bowl. aí vem a E Paquetá. aí? Os dois não podem jogar juntos? Não, O Paquetá tá jogando lá avançado. me xingar quando eu falei isso. Eu? Sim, o senhor. Já. Só Ó, faltou o computador, senhor me ó, computador. xingar quando eu falei que os dois não iam jogar juntos. Ele teve que esperar o frentista contar Mas pra tudo ele, bem. que a gente já contou aqui. Não joga mais, mas eu custei acreditar. Nessa posição que ele rende mais, vai ser... E a seleção outra olha lá pra ele característica, assim? igual Pedro O Edu Henrique. não ouve os comentaristas Mas ele, domingo, por exemplo, ele vem como segundo volante, quando ele entra. Ali é onde o Ancelotti quer vê-lo, né? Que é como meia. Enganche de Rafael Prado. Pedro, mas Pedro. Eu gosto da ideia dele de segundo volante. Mas eu ele acho... não rende tanto, né? Não é que ele não rende tanto. Eu acho que vão ter jogos que ele vai poder ter a capacidade de render mais. Pela Jorginho tá característica do lesionado. A característica do adversário vai te Exato. O Gabriel volta e meia tá suspenso, ele vai ter que quebrar. Agora, ali. eu acho também que Ontem talvez fez o gol. jogo do Leonardo, o jogo que o Leonardo Jardim quer empregar, talvez não combine tanto com o Paquetá de segundo volante. Adorei ele ontem. Porque vai precisar... Oi? Adorei Paquetá ontem. Sim, achei que ia ele foi falar muito disso. bem também. Então, assim, eu acho que é casamento de característica e como o time quer jogar. E, assim, Edu, eu acho que faz muito sentido. Gostou? É muito bom, seu Salinho. Mas continua. Com umas expressões Eu amei, eu amo casamento de características. É um casamento de fraco, características. não. Então, eu acho que é sobre isso, Edu. Mas a gente já vem falando, patrimônio de a gente já vem características. cantando essa pedra aqui há muito tempo. E ainda mais quando você for parar pra pensar no time do Leonardo Jardim, que ontem, é verdade que os gols eles acontecem em cenários muito específicos, mas assim, eu acho incrível como o Leonardo Jardim conseguiu mudar o time do Flamengo, porque a gente vê alguns treinadores que eles chegam e demoram um tempo para que o estilo de jogo seja de fato entendido e empregado pelos jogadores. Por mais que o Flamengo não tenha vencido todos os jogos sob o comando do Leonardo Jardim, a ideia é muito clara. E os 2 gols, eles nascem de contra-ataque. O segundo gol foi meio churrasco, né? O Flamengo nem queria acelerar o contra-ataque. Ele acaba se vendo obrigado a acelerar o contra-ataque e termina no gol do Arrascaeta. Mas o primeiro gol, ainda que a Conmebol tenha perdido o primeiro gol, né? Porque tava reprisando o possível pênalti do lance anterior. Quando o fio, a bola estava com a... Já estava na cabeça Eu não sou cinegrafista. do Bruno Henrique. O senhor agora é ombudsman da... O que faltava... Não, Edu, Não faltava. Pra você é isso agora. Não é, Pratos? É deselegante, Edu, um companheiro, o cinegrafista lá, o Juan Sousa. Juan Pablo, o negócio é o seguinte, Juan. Ele perdeu. Ele perdeu o gol, Edu. Eu vou Ali falar no o quê? botão. Mas foi de boa noite. A questão... Então, só que a gente só viu que foi de boa noite... Depois que amanheceu o dia. A gente só viu que foi de boa noite. Deu pra Mas se a ele gente for secar, pegar o né? lance Por inteiro, isso. é a característica pura do Leonardo Jardim sobre acelerar o jogo nos momentos. Porque o Cusco, por mais que seja um time com muita dificuldade, eu acho que o Cusco, ao longo dos primeiros 50, 60 minutos de jogo... Gostou do Cusco? Era um time que... Gostei. Eu gostei também. Você gosta, Eu achei. Quando Não, você eu... abriu, eu acho que não ficou tão bom. Não, mas não tinha jeito, tava 1-0 pro Flamengo. É, lógico. Você ficaria Mas no lugar posso do falar, Cusco. Prates? Com o Esse Cusco time é mais horroroso. fechado? O time Não, é horroroso. situação. O Cusco vai vir aqui no Brasil, vai tomar uma lambada maior ainda. É Não, coisa isso de sem 8, dúvida 10. nenhuma. Mas eu acho que eles tiveram inteligência para jogar em alguns momentos. Acho que sim, a gente tem que colocar em perspectiva a qualidade do elenco do Flamengo e a qualidade do elenco do Cusco, né? Não dá pra gente encarar da mesma maneira. A altitude, ela muda, mas assim... ontem, inclusive, não mudou, parecia que o Cusco estava jogando na altitude. Ou eles erraram umas versões de bola. Mas Não, é o que o seu Mas aí você fala de qualidade. gesto técnico É equivocado. questão Ô, de- Nath, Fala isso. pra gente arrematar o Flamengo... Já quer falar do Palmeiras, né? Não, hoje é lépada, hoje é... Não, é por causa do tempo, é o tempo, Hoje é vai tic-tac, fala hoje, pra ele. Hoje é toque e me voe. Toque e me Paga voe. Mas o Bubu chocolate, não tá toma o que aqui. deve. Paquetá- Paga chocolate, toma o que deve. Paquetá e Arrasca. É isso aí. Não podem jogar juntos, Acho que Natália? depende da característica de jogo, é o que a gente tá falando.
falando Pode. aqui, ele mais próximo, depende do adversário, o que o adversário vai te oferecer, se você precisa ter mais jogadores de presença ali e de qualidade para pifar a bola, para conseguir construir. Acho que depende, Edu. Quem vai dizer se pode ou não pode, ou se vai conseguir ou não jogar junto, são os jogos que o Jardim vai conseguir empregar. Agora sim, a gente falava ontem, a gente vem falando já há algum tempo, o quanto a característica do Leonardo Jardim ele é de mais intensidade. E talvez quem tenha mais possibilidade de jogo ali é quem entregar mais isso, se os dois não forem jogar juntos. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que depende muito do adversário, da característica do que o jogo vai pedir, do momento do jogo. Concordo. Pra mim, dá pra jogar. Pra mim, eu acho que o craque tem que botar todo mundo lá. Aí você Pra falou mim, é tudo, aí você arrebentou. Paquetá, Arrasca, Jorginho. ponto, é um ponto. Bota Também todo mundo concordo. lá dentro, vai ajeitando. Agora, Lógico. tem que fazer uma menção honrosa pro Bruno Henrique, Edu. Ah, sim. Bruno Henrique, de novo, é um jogador histórico, né? Não precisa nem Boa noite, ficar ó. falando as credenciais aqui. Pô, eu acho que ele... do Quantos Bruno anos Henrique? tem o Bruno Henrique? Quantos anos? Eu acho 30 e 38? poucos. 38. Ó, ele não Menino. tem... O Pedro falou ontem no Linha de Passe. Quantos anos tem o Bruno Eu Henrique? acompanho. Mas O Pedro de hoje discorda do 30 e Pedro de muito. ontem. Não vai Não, não, não. é chance. 35 Você falou anos. 35. Eles falaram pra É mim que novíssimo. Peraí. Não, ô, Edu, 35 e assim, anos, e eu acho que ele e pode ele ser não muito para de importante. Ontem, esquece. O Pedro Henrique de hoje já tá discordando. O Borrifa, o rapaz tá trabalhando. Não, eu acho que o Bruno Henrique ele pode ser muito importante, não só na função que ele fez ontem, mas até numa eventual função de lado de campo, porque ele te entrega essa intensidade que a Nath estava falando Eu agora. gosto. E eu acho que ele pode fazer essa função, porque ontem ele mostrou que ele ainda Analisa tem muito bem. muita lenha para queimar isso na altitude. Parecia... Assim, Muito o Flamengo bom radar. como um todo não parecia que estava na altitude. O Bruno Henrique parecia que estava de moto em campo. Cara, De ele moto? nem Mas parece qual moto? que De moto, esse é um assunto que eu conheço. Qual o tipo de moto que ele estava usando? Não sei, XR Você é ganhou uma moto? Não, se for moto, 250 O que você ganhou? Você ganhou Bom, galera, vamos lá. Vamos fazer um debate aqui rapidinho, né? Para não prolongar mais o vídeo. Vamos primeiro por partes o impedimento. Realmente, o impedimento foi muito no limite. A imagem é muito ruim. O que fica mais claro e evidente que tem que buscar o uso da tecnologia que vem usando a FIFA, principalmente a UEFA e a FIFA, né? Que é o impedimento automático. É muito mais rápido e mais detalhado, né? Ali deu a impressão que eles colocaram a linha no braço, mas eu não acredito que eles colocaram a linha no braço. Eles tentaram buscar a manga da camisa. As pessoas esquecem que aqui, ó, a manga da camisa, até a manga da camisa, conta como gol. Então, se conta como gol, tem que partir não do ombro, mas da manga da camisa, né? E por isso que deu a entender que foi no braço, porque não tem a imagem é muito distorcida, muito ruim a câmera. Então, acaba que mas isso eles fazem a todo momento, não foi só nesse lance. O Flamengo já teve gols mal assinalados ou bem assinalados, né? Para os rivais, bem assinalados. Para nós, mal. Ontem foi a nossa vez de comemorar o uso dessa ferramenta que não é perfeita, mas, porém, vem ajudado bastante. Eu acredito que se a linha do impedimento fosse mais grossa do defensor, né, como é na regra, né? São 12 centímetros a linha para determinar se é dentro da área ou não, se é gol ou não. A linha da marcação do campo é de 12 centímetros. Então, do defensor não é uma linha imaginária. Tem que ser também de 12 centímetros a linha do defensor. Eu acredito que mataria um pouco isso aí. O do Plata realmente pegou na chuteira, ele foi displicente, não tem nada a ver com a situação do Racing. Ali foi ele aceitou a provocação do jogador do Racing, acabou revidando. O jogador do Racing, por sua vez, simulou que foi nas suas partes íntimas, ele não foi na perna, foi um chega para lá, né? Em momento algum também ele foi advertido, enfim, mas foi similar à expulsão do São Paulo. Ele pula para tentar combater a bola, que é o que a gente cobra também do jogador se entregar e tal, mas a imprudência não pode acontecer. É a segunda vez, ele poderia ter sido expulso, não seria nenhum absurdo, que bom que não foi, né? Porque o VAR mostrou que realmente ele pisa na chuteira, por mais que o pé tenha virado ali, o protocolo não dar cartão vermelho, né? Não deu amarelo porque não pode recomendar o cartão amarelo, né? E seguiu o jogo, graças a Deus deu tudo certo. Agora vamos falar do Paquetá.
Paquetá realmente ele tem uma boa finalização, ele tem uma boa aproximação. A gente conhece ele não só de agora, mas de longa data. Ele funciona ali de segundo atacante, funciona de meio atacante, funciona de meio campo pelo lado, não ponta, mas meia pelos lados, né? E de segundo volante, ou seja, ele vai ser usado em todas essas posições, eu acredito, pelo Léo Jardim. Quando o Jorginho não puder jogar, ele vai jogar ali, e se tiver em casa contra um adversário mais encolhido, ele vai usar ele na vaga do Jorginho quando ele não estiver. Ele vai usar, com certeza, numa configuração de time titular, o Paquetá junto com o Jorginho, junto com o Arrascaeta. Olha a qualidade que esses caras têm, né, para entregar um bom jogo de futebol. O Carrascal, ora vai sair ele, ora vai sair o Lino, para que o Arrascaeta e o Paquetá e o Jorginho joguem juntos, correto? O Pulgar não sai desse time, quem se espelha nele ali é o Everton Araújo. E o Saul, estão esquecendo ainda do Saul, que o Saul está em recuperação final, né? É mais um belo de um jogador ali, um belo volante ali. Talvez o Léo Jardim use ele um pouquinho mais à frente, quando precisar. Ele também já jogou assim, também não só no Flamengo, mas também no Atlético de Madrid. Então o Flamengo tem um elenco muito vasto. Eu acredito que dê sim para jogar Paquetá e Arrascaeta, talvez os dois bem perto do Pedro ali, numa possível configuração sem pontas, né? Com um corredor usando muito bem os laterais. Pode ser também. Eu acho que a gente tem jogadores para todo tipo de jogo. Beleza? O que vocês acharam do jogo, dos comentários da bancada, do meu comentário? Comenta aí, compartilha com seus amigos. Mais uma vez eu peço que dê um like, ajuda demais, incentiva a gente continuar com o nosso trabalho, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, saudações rubro-negras, até a próxima. Valeu!